Boa noite. Boa noite, eu sou a Gabriela Kalkman. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Descongestionantes Nasais. Eu vou representar o grupo da Ana Carolina, eu, Gabriela Ferreira Kalkman, Giovana Miranda, Isabela do Prado Nascimento, Kimberly Dutra e Natália Fontoura. Bom, eu vou fazer o trabalho intitulado como Uso Prolongado de Descongestionantes Nasais Tópicos. Ele foi publicado na revista Laringoscópio. Ele é um ensaio clínico performado pelos autores J.K. Yu, H.C. Kali, K.W. Calhoun. Bom, sobre o tema, né? Então, embora o uso de descongestionantes nasais seja restrito a 3 de 5 dias, assim, para evitar uma potencial rinite medicamentosa, o estudo mostra que o uso por 10 voluntários de oximetazolina, que é um tipo de descongestionante nasal, durante a noite, durante 4 semanas. Então, ele vai mostrar todos os efeitos colaterais do uso prolongado de descongestionante nasal tópico. Bom, o uso recomendado é de 3 a 5 dias para evitar, assim, a rinite medicamentosa e outros efeitos colaterais sistêmicos. Bom, no estudo, ele vai ser decorrente durante 4 semanas do uso de oximetazolina por 10 voluntários. O estudo vai falar sobre o que aconteceu durante essas semanas. Bom, as drogas de descongestionante nasais, elas simpatomiméticas, elas causam vasoconstrição e diminuem o inchaço da mucosa nasal, o edema, ao estimular, assim, os receptores alfa-adrenérgicos. O seu uso é limitado de 3 a 5 dias, evitando, assim, a rinite medicamentosa, que ela é causada pela fadiga de mecanismo vasoconstritor. O que acontece? O descongestionante de longa duração, eles podem ser usados mais que 5 dias, porém, a maioria dos descongestionantes, eles são de pouca duração, né? São de um período curto. Então, o que acontece? Essa pesquisa ela foi realizada com 10 voluntários saudáveis, no qual foi selecionado cumprindo os limites éticos de pesquisa. O que aconteceu durante o estudo? Foi aplicado um questionário sobre os sintomas de obstrução nasal, sobre epistaxe, crostas, ressecamento, infecção de via aérea superior e rinorreia. Também foi realizado um exame físico de rinoscopia, e foi instruído a esses voluntários que eles aplicassem um spray em cada narina durante todos os dias à noite, dentro daquelas 4 semanas. E durante cada semana foi realizado um acompanhamento semanal com rinomanometria. E sendo que foi levado em consideração que os dados estatísticos sofreram uma análise estatística com teste pareado de T, levando em consideração que P era maior que 0,5. E então a gente consegue ver nos resultados que 4 voluntários dos 10, eles já tinham um histórico de rinite, então isso representa 40%, e 2 desses 10 voluntários já faziam uso de corticosteroides, tópicos nasais. Então a gente percebe, né, que durante todas aquelas semanas eles tinham obstrução, né, obstrução nasal. Obstrução na 4ª semana continuou de 8 a 10 participantes. A gente percebe que não teve sangramento, não teve crostas, né, dentro das narinas, não teve ressecamento, né, na última semana. E a gente percebe também que não teve, que rinorreia só aconteceu em um caso depois de todo o período de 4 semanas realizada a pesquisa. Bom, e o que a gente consegue encontrar aqui? Que os únicos efeitos colaterais que realmente foram encontrados nos participantes foram edema, que já alguns já tinham esse edema. A gente encontra eritema também, né, que é a vermelhidão da mucosa nasal. Então, a gente percebe que tem até a 4ª semana, que seria 30% dos participantes. A gente não encontra crosta e não encontra sangramento. Só que a gente percebe que essa quantidade de edema, né, e eritema, ele representa uma parcela pequena de toda a amostra, né, da pesquisa. Então, não deve ser levado tanto assim em consideração. Outra coisa que foi avaliado, né, o fluxo nasal total foi observado também, e foi percebido que houve uma ligeira melhora no edema ao longo dessas semanas que foi utilizado o descongestionante tópico. Então, ocorreu um aumento do fluxo interpretado como sensibilidade da mucosa nasal ao descongestionante tópico. Ok, então o que mais que a gente consegue observar? A gente observa que teve uma mudança na resistência total, né, da mucosa, e a maioria dos indivíduos, eles tiveram a diminuição na resistência das vias aéreas nasais após a aplicação da oximetazolina, que a gente consegue perceber aqui nessa tabela.
Outra coisa também que todos relataram que o tempo de início da obstrução nasal após a dose anterior de descongestionante permaneceu o mesmo ao longo das 4 semanas. Então, a gente percebe, né, que não teve uma melhora e nem uma piora nesse quesito específico. Outra coisa, a obstrução nasal ela é um sintoma comum, então ela é uma causa, se ocorrer não por uma causa anatômica, geralmente o paciente possui algum edema na mucosa, sendo intermitente, então ele vai ser sempre ocorrendo esse edema. E isso às vezes pode ser o que incomoda mesmo o paciente. O alívio nasal durante o dia, após o uso do descongestionante, às vezes não acompanha à noite, então o paciente precisa fazer mais uma dose. Então o paciente normalmente acaba fazendo uma dose pela manhã e uma dose à noite, que não é o recomendado, que normalmente é recomendado fazer uma dose só. Não houve nenhuma mudança no exame físico, no sentido de encontrar sangramentos, crostas securas ou rinorreia durante o uso desse descongestionante nasal. E após o efeito do agente, os indivíduos eles voltaram à linha base normal da mucosa nasal, que seria o edema. Então, eles percebiam esse edema como se fosse a obstrução nasal. Bom, o uso de descongestionantes tópicos nasais de ação prolongada por pelo menos 4 semanas parece ser seguro e eficaz, segundo o artigo, sem efeitos adversos no sentido de sangramento, próstase, ressecamento. Os únicos efeitos adversos encontrados foi o edema e foi também o eritema, né, que foi a vermelhidão. E os tópicos podem ser usados com segurança por até de 3 a 5 dias, né, se usado uma vez à noite, caso o paciente seja monitorado frequentemente pelo médico, porque como acontecia, né, alguns pacientes podem acabar usando 2 vezes durante o dia. Essa é a nossa apresentação, muito obrigada.